Bom, estou aqui com o empresário Salim Matar, vai ser meu primeiro grande podcast de entrevistas para o Instituto Liberal, agora na função de presidente, com esse grande desafio aí que eu abracei. Salim, é um prazer, uma honra, e eu queria que você pudesse falar um pouquinho com a gente sobre a causa liberal. Você é uma pessoa aí que altamente conhecida e respeitada nesse meio por ajudar e contribuir com tantas causas, né? Qual a importância que você vê disso para o Brasil? Ok. Vamos, Rodrigo, analisar o Brasil hoje. O que está acontecendo no Brasil hoje? Uma absoluta insatisfação da população. População bem entendido, jovens, adultos, trabalhadores, caminhoneiros, enfim, todos os estratos da sociedade estão desconfortáveis em relação ao estado de coisas que está acontecendo. Bem, o que está acontecendo é que o Brasil não é um país que tem um livre mercado, o Brasil não adota o regime capitalista, o Brasil não é um país liberal. O Brasil é um país ainda em que o governo é muito intervencionista na sociedade, e o que nós vemos é que existe uma grande quantidade de benefícios para minorias, e isso, com o passar do tempo, vai fazer com que esse Estado não tenha dinheiro suficiente para arcar com todos os seus compromissos. No presente momento, nós vemos um país com deficiência na infraestrutura, nós vemos um país com deficiência em aeroportos, portos e estradas, nós vemos um país com deficiência absoluta no sistema de ensino de primário a universitário, um sistema de saúde falho que não atende aos anseios da população, um sistema de transporte urbano falido e uma população maravilhosa, uma população jovem chegando ao mercado de trabalho, já essa geração do futuro, e esse pessoal entendeu que esse legado que nossas gerações estão deixando para eles não é o que eles queriam. Eles queriam um Brasil um pouco diferente, eles queriam um Brasil mais aberto, um Brasil com mais liberdade. Mas esses setores todos que você falou, Salim, foi vindo à minha mente que todos eles quase são muito controlados pelo governo. Quer dizer, então, que a acusação que a esquerda faz de que é tudo culpa do tal neoliberalismo é mentira. O Roberto Campos dizia que o liberalismo passou mais longe do Brasil do que Plutão da Terra, né? Então, há uma coincidência aí, ou é por acaso justamente porque o governo interfere nesses setores todos que eles são tão deficientes? A esquerda usa de falácias, usa de mentiras, de chavões que às vezes fazem bem aos ouvidos, soam como música para o ouvido dos incautos. Então, o que nós vemos hoje, quando você vê a população indo à rua, a população está dizendo o seguinte: olha, esse governo arrecada imposto demais e presta serviço de menos. Esse governo tem muita corrupção, dinheiros que poderiam ser melhor envolvidos, devolvidos à sociedade através de boas aplicações. O fato, Rodrigo, é que a sociedade está cansada de promessas, de falácias, de populismo. A sociedade está cansada de bolsas. Já tivemos todos os tipos de bolsa, recentemente a bolsa presidiário, ou seja, os filhos do assassino têm direito a uma bolsa, os filhos da vítima não, que se virem. E agora estão falando na bolsa de estupro. Em vez de resolver o problema de segurança, de ampliar a segurança, dar mais mobilidade para a polícia, iluminar ruas, enfim, todos os processos necessários à segurança, tentam criar uma bolsa estupro. Então, é assim que o país está enveredando para o abismo. Então, o país está num rumo perigoso, onde talvez não tenha mais ponto de retorno. E aí é que entra que eu queria falar. Qual a importância, então, desse projeto, que estamos começando hoje aqui, uma nova fase, né? Qual a importância desse projeto do Instituto Liberal para esse cenário meio assombroso até que você acabou de descrever? O objetivo do Instituto é alertar essa situação para os cidadãos brasileiros. Os cidadãos estão ávidos de informação e nós vamos, neste momento, através do Instituto, nós vamos municiar o cidadão de informações para que ele possa dialogar no bar, com seus amigos, em qualquer ambiente que ele esteja, na escola, no trabalho, ele possa dialogar
apresentando os seus pontos de vista, mostrando que as ideias liberais fazem muito mais sentido. As ideias liberais desoneram o cidadão. As ideias liberais contêm mais liberdade. E o Brasil realmente tem muito obstáculo aí para empreendedores, né? Você com uma história de super sucesso, competindo inclusive com gigantes internacionais no setor de aluguel, de locação de automóveis. Como é que é empreender num país como o Brasil? O Brasil é um país fantástico, com uma juventude maravilhosa e empreendedora. Talvez os brasileiros sejam os mais empreendedores do mundo. Porém, esse empreendedor, esse jovem empreendedor que chega com a ideia de montar um negócio, ele se desanima. Se desanima por diversos motivos. O governo faz tudo contrário ao empreendedor. A inflação é elevada, a inflação é inimiga do empreendedor. A taxa de juros é elevada, inimiga do empreendedor. A burocracia é altíssima. Em alguns casos, empresas levam meses para serem abertas e quando precisam de autorização de órgãos governamentais, esqueça, pode ser 180 dias a 3 anos, como é o caso dos órgãos ambientais. Então, o empreendedor não tem por parte do governo nada que os apoie que esse não seja o SEBRAE para lhe ministrar alguns cursos. Mas o mais importante de tudo, que a estabilidade do país, a estabilidade da moeda, o governo não proporciona. O Brasil poderia ser um outro país, uma outra potência de nação, se tivéssemos o terreno fértil para os empreendedores, se o governo tomasse conta daquilo que deveria ser sua obrigação principal, cuidando do superávit primário, cuidando de uma baixa inflação, cuidando de uma taxa de juros de primeiro mundo e realmente redistribuindo a arrecadação de impostos em serviços que façam sentido para a população. Perfeito, mas você disse que o governo não ajuda os empresários. Eu queria colocar um contraponto aqui, que alguns poucos empresários são até ajudados demais, né? Nós temos aí uma espécie de capitalismo de Estado, onde vários empresários contam com subsídios, protecionismo comercial. Qual é a sua visão desse modelo, desse formato, onde a amizade com o rei passa a valer mais do que você ser produtivo e eficiente na competição do livre mercado? Isso não persiste. As empresas de livre mercado, que vão ao sistema bancário levantar recursos, com seus projetos, com seu management, com suas histórias, com seu background, é um tipo de empresa. Empresas que são apadrinhadas pelo Estado, empresas que são protegidas pelo Estado, não têm muito futuro, porque nunca vão saber andar pelas suas próprias pernas. Então eu diria para você que essas empresas que são muito ajudadas pelo Estado, elas têm que se cuidar para poder se manterem de pé, porque talvez ao que as mantém de pé tem sido essa ajudinha que o Estado lhe dá. Perfeito. E para fechar, Salim, a Localiza é uma empresa que tem operações aí em vários países da América Latina. Qual é a sua visão em relação ao continente? Quer dizer, nós temos claramente um grupo aí que é o grupo alinhado com os bolivarianos, né, ligados à Venezuela, e temos o grupo do tal eixo do Pacífico, que são países como o Chile, como o Peru, que tem feito algumas reformas, e a Colômbia. É tão diferente assim operar nesses países mais ditos simpáticos ao modelo liberal, ou operar em países que flertam com esse modelo mais estatizante ainda? Você sente isso na empresa? É muito mais fácil, Rodrigo, operar no Chile, Peru e Colômbia do que no Brasil. E, obviamente, nós temos operações na Argentina, no Equador, na Bolívia, e você sabe como esses países estão no momento. Então, o que eu diria para você é que quando existe um clima de estabilidade, como existe no Peru, na Colômbia e no Chile, países que crescem a taxa de 6% e 7%, estabilidade da moeda, estabilidade governamental, esses países tenderão, e são hoje a bola da vez. Então você verifica o tanto de investimentos que a Colômbia, o Peru e o Chile estão captando, em detrimento ao investimento brasileiro. Como você vê, os estrangeiros estão indo embora porque não acreditam mais nas promessas deste governo. O governo promete muito, não cumpre, PIB de 4,5% e promete 4,5%. Vocês sabem que o nosso ministro se indispôs com um economista de um banco que falou que o PIB seria 1,5% no princípio do ano passado.
Ok, o economista estava errado também. O PIB foi apenas 0,9%. O governo insistiu de novo num PIB de 4,5% este ano. Ok, já estamos em 2%. Então, o Brasil perdeu o crédito, está desacreditado pelos investidores. E os investidores, então, vão embora para mercados onde cuidam melhor do capital, que é o meu caso, por exemplo, do México. Então, a burocracia brasileira, a inflação brasileira, a taxa de juros brasileira, o déficit em contas brasileiro, tudo isso afugenta o capital. É uma pena, porque no momento em que o Brasil poderia se transformar ou fazer o alicerce para ser uma grande potência, é o momento em que efetivamente o governo não tem sabido conduzir o país corretamente para o caminho do sucesso, do futuro e que traga para a população o bem-estar. Estamos perdendo a corrida, né? Espero que com o Instituto Liberal consigamos melhorar um pouco esse quadro. Muito obrigado, Salim. Um abraço, sucesso.